E amados, o Instagram derrubou aqui a live. Acho que eu passei muito tempo ouvindo a música da Rai aqui. Hoje a nossa live é sobre sentir, é sobre o poder do sentir. E essa música tem tudo a ver, aí eu coloquei ela aqui. É uma música recente, uma música nova da Rayane Castro. Ela gravou agora recente, ela já tá disponível no Spotify. Ó, vai ouvindo pra você ver. Vou ouvir só um pedacinho agora, porque eu fui ouvir muito e o Instagram derrubou a live. Ó. Vem no coração. Vou mandar de novo, vou mandar só pra algumas pessoas agora. Deu errado. Aqui, pronto, o Muff entrou. Bem-vinda, amada. Deu um problema aqui, deixa eu ver se eu consigo aqui falar lá no Instagram. Estão me vendo? Maria. Aí, Karina. Karina, avisa lá no grupo que eu entrei de novo. Ele saiu lá. Ixi, Maria, não sei mais. Please, quando vem do coração. Pronto. Acho que eu consegui. Vou deixar essa música mais baixinha aqui. Essa música chama Tão Simples, é uma música da Rayane Castro, como eu falei. Bom dia, mestra Lívia. Bom dia, querida. Seja bem-vinda aqui nessa live. Hoje a gente vai falar sobre o poder do sentir. É um encontro. Esse encontro acontece de 15 em 15 dias aqui no meu canal. Ele fica gravado lá no meu YouTube. Então lá no YouTube tá gravado. Tem uma sequência de lives lá. São todas lives que trazem conteúdos existenciais e que são resultados de insights e resultado do meu caminho. A forma como eu vou recebendo insights e sabedoria existencial. Isso é um lugar que todo mundo pode treinar, mas eu tenho esse lugar de treino diário porque isso faz parte também do exercício da minha missão mesmo, da minha missão de vida. Compartilhar aquilo que eu vou sentindo, que eu vou percebendo, que eu vou aprendendo em cursos, em processos, em movimentos existenciais. Eu sempre recebi muitos conteúdos existenciais, desde que eu era adolescente, então eu sempre tive uma relação, né? A gente pode colocar aqui uma relação com esse sétimo chakra, sexto chakra, um pouco mais aberta, diríamos assim, capacidades psíquicas um pouco mais... Sempre tive, assim, desde pequenininha, um ambiente de sentir muito forte no meu corpo. E isso foi um desafio pra mim. Ó... Tem que tirar a música, ela é protegida. Aí eu coloco muito ela, o Instagram trava. Eu não consigo ficar muito tempo, por isso que a live caiu. Então, vamos lá. Desde pequenininha eu tive muito forte esse ambiente do sentir. O fato de ser canceriana, né? Eu não sou muito conectada com os signos, mas para quem vai falar muito sobre o signo de água. Então, canceriana com ascendente em peixes, aqui no Ocidente, na astrologia védica eu tenho outros signos, achei muito interessante agora quando eu fui na Índia. Isso ficou muito claro, eu tenho outros signos. Mas isso tem muita influência, né? E tem um compromisso muito forte com o feminino, com o lado materno. Sempre quis ser mãe, todo o universo feminino pra mim, ele sempre foi muito... Ele sempre teve muito presente. Só que foi um desafio aprender a lidar com isso, aprender a ter consciência disso, aprender a ter clareza disso. E nos meus atendimentos, nos meus últimos processos, cada vez mais, a gente tem falado muito e eu tenho lidado muito com pessoas sensitivas, crianças muito sensitivas, crianças que sentem muito, ou mulheres que desaprenderam o caminho do sentir, porque a gente não foi incentivada nesse lugar. Quando a gente vai para um relacionamento,
Normalmente a gente tem medo de se entregar, medo de sentir, de aprofundar naquele relacionamento. Porque pode ser que tenha dor, né? Quem é que vive isso aí? Esse medo de sentir para não ser dolorido, para não ser rejeitado, para não ser desqualificado, para não ser o medo de não ser reconhecido. Então, muitas vezes eu vou para um lugar de domínio, de que eu domino tudo, de que eu controlo tudo, ou eu vou para um lugar de anulação, de que eu acabo ficando quietinho para eu poder não agir, para eu poder não sentir, para eu poder não ter que lidar com determinadas variáveis que eu não consigo lidar. E o mais difícil de lidar é com o que a gente sente. Os pensamentos, eles vão dar forma, claro. O que a gente pensa vai sempre estar ali regendo a nossa existência. Mas o sentir, ele é muito mais forte. Então, quando eu tenho um pensamento de medo ou de raiva, medo de ser rejeitado, medo de falar em público e falar alguma coisa errada, medo de dizer alguma coisa para alguém e a pessoa me entender mal. Tudo isso tem a ver com medo da rejeição. Medo de fazer uma live e o vídeo não ficar bom, o medo de não estar perfeita, o medo de não estar no ponto, o medo de ser tudo coisa da minha cabeça. Esse tanto de medo, ele está no campo do sentir. Medo é sentir também, é uma emoção que a gente sente, medo. E para não sentir medo ou para não ter que atravessar esse medo, a gente vai bloqueando nossos canais do sentir. E a vida também. A vida vai bloqueando muito porque a gente está num mundo que ainda é muito valorizado o fazer. É muito valorizado ainda o resultado, muito valorizado ainda aquilo que a gente consegue conquistar. Então a gente acaba indo para um campo do fazer muito referenciado no que a sociedade, no que a nossa família, no que o outro diz que é certo ou que vai fazer a gente se sentir bem. Que é muito um lugar de proteção. A gente tenta se proteger de um mundo que é perigoso, que pode me rejeitar, que pode me fazer mal, que pode me deixar, que pode me abandonar. Então, tudo são reflexos desse lugar dentro, que é um lugar de medo de não pertencer, de medo de não conseguir sozinho, medo de não estar junto, medo de não ter apoio. Quantos medos, né, gente? A gente pode relacionar esses medos aí. A gente pode colocar assim, quando a gente tiver uma ação, que realmente tiver uma coisa que você realmente queira no seu coração fazer, uma coisa simples, às vezes, algo que eu gosto sempre de trazer, olhar no espelho. Você olha no espelho e percebe o que você está se sentindo em relação a você mesma. Percebe as coisas que você está pensando em relação a você mesma. Isso já é um grande exercício de a gente aprofundar nesse sentir. Porque quando a gente tem vergonha da gente mesmo, ou quando a gente se acha feia, inadequada, tem questões ainda para resolver em mim, eu acabo não dando o passo que eu preciso de dar. Também conectado com o medo de alguém perceber essa minha falha, ou esse meu lugar que não está perfeito ainda, que não está bom. Tudo isso está conectado com o campo do sentir. Ele é um campo muito vasto. Eu vou trazer pontuado aqui para vocês, porque é muita coisa, mas vou trazer pontos aqui bem interessantes. Primeiro, o que é o sentir? Né? O que é o sentir? O sentir, ele é uma força feminina. Ele é uma ferramenta de conexão com tudo. É através do sentir que eu sinto a vida. É através do sentir que eu sinto... Ai, perdão. Só um pouquinho, deixa eu só... Só um pouquinho, desculpa. Pronto. É através do sentir que eu sinto a vida. É através do sentir que eu sinto o amor. É através do sentir que eu sinto o preenchimento, que eu sinto alegria. E também é através do sentir que eu sinto dor. Que eu sinto todos os tipos de dores. Que eu sinto medo, que eu sinto raiva, que eu sinto culpa, que eu sinto vergonha, que eu sinto cansaço. O sentir, ele vai me conectar com o meu corpo emocional. Ele vai me conectar com todas as minhas emoções. Então, só que assim, na vida, qual que é o problema, né?
Na vida que a gente vive hoje, a gente está muito acostumado a sentir o negativo, a sentir a dor. Os espaços de sentir amor, de expressar amor, de sentir alegria genuína, de sentir cooperação verdadeira, eles estão mais escassos hoje em dia. A vida virou uma luta muito grande. E eu preciso de me proteger de um excesso de sentir para eu conseguir viver, para eu conseguir não sentir a dor, para eu conseguir não me perder na dor. Porque a gente se identifica muito com a dor. Então vamos lá. O mesmo canal, o mesmo corpo, o mesmo coração que sente o amor, ele sente a dor. Grosso modo, tá? Reduzindo aqui em duas grandes polaridades. Então, se eu acordo de manhã e eu olho tanto de coisas que eu tenho para fazer, e eu sinto uma certa frustração, eu sinto uma certa tristeza, ou eu sinto medo de não conseguir, ou eu sinto medo de ir pro meu trabalho e mais uma vez ter que fazer algo que eu não gosto, ou sinto medo de falar com alguém e aquele alguém ser bruto comigo. Ontem mesmo eu tava conversando com uma pessoa e ela falou assim, eu me anulei durante muito tempo, porque assim, eu lembro das falas assim dos meus pais que falavam, fica quieto, cala a boca. Quem não já passou por isso? Ou quem já não foi uma mãe que mandou o filho calar a boca? Isso acontece, depende muito de como... Quer dizer, isso acontece, não tô querendo naturalizar isso não, tá, gente? Tô querendo trazer consciência de como a gente se sente diante dessa percepção. Muitas vezes a criança, ela sentiu ali que ela não podia se expressar, que ela não podia falar, que ela não podia ser ela mesma. Então ela vai se retraindo, e diante da vida a gente vai se retraindo também. A gente vai retraindo aquilo que a gente sente. A gente vai retraindo aquilo que está mais profundo dentro de nós. Porque a gente tem que dar conta de camadas superficiais. E essas camadas, muitas vezes, elas vão exigir uma racionalidade maior. Então eu tenho que colocar ali uma camada de racionalidade de manhã para falar assim, eu preciso ir para o meu trabalho. Eu preciso de cumprir essa etapa. Eu preciso de lidar com essa situação difícil que está acontecendo na minha vida. Eu não vou olhar para essa outra questão aqui. Se eu ficar olhando para mim, se eu ficar sentindo demais, eu não consigo viver. Eu não posso ir à luta. Quantas crianças? Eu ouço muito isso hoje, Também não quero entrar aqui na polêmica, se eu devo dar remédio ou não, né? Como é que eu devo tratar. Tem muita fala hoje sobre os neurodivergentes. Não é algo que eu poderia me apropriar dessa discussão, sabe? Mas eu já percebo, assim, é fácil perceber, e tem várias pessoas estudando sobre isso. O tanto que pessoas muito sensitivas, que crianças muito sensitivas, elas não têm espaço. Elas são taxadas, né? São as hiperativas, são os TDAHs, são pessoas que têm uma relação com a vida de uma forma diferente. A gente não sabe lidar com esse tipo de criança. Nós pais, nós mães, muitos de nós fomos crianças assim também, crianças que demos trabalho para os nossos pais. Eu digo que na minha época não tinha diagnóstico, mas se tivesse, eu conheço muitas amigas que receberiam diagnóstico porque tem muitas características desse lugar, sabe? De, às vezes, superdotação, superdotado. Agora estão falando muito dos autistas nível 1, que tem a hipersensibilidade, que tem diversas características, mas são pessoas totalmente funcionais no dia a dia, mas que têm uma dificuldade de lidar em contextos reais, em situações mais densas, mais duras. Então, uma saída é o remédio. Uma saída hoje é o remédio, uma saída muito usada hoje cada vez mais é o remédio. E não estou aqui falando contra o remédio, mas estou falando que a gente precisa de ter uma consciência de como é que o nosso corpo sensitivo funciona. Eu digo que na minha época era muito chamado de mediunidade, né? Eu nasci numa comunidade espírita, espiritualista, e a mediunidade sempre esteve presente. Então, essas coisas do sentir, das capacidades psíquicas, dos fenômenos espirituais, sempre esteve muito presente na minha vida. E eu vejo muito, se for para medicina ou para o tradicional, para as pessoas que não estão nesse contexto, vai ter outros tipos de classificação, mas pra gente era classificado como médium, era essa a classificação padrão geral. E eu lembro que eu tive muitas questões ali com o lugar de ser médium em um centro espírita ou numa comunidade espírita. Eu precisava de ir além daquilo, aquele lugar também não me cabia muito. Eu fui desenvolvendo ao longo do tempo uma capacidade de ser sensitiva e de fazer um trabalho mais conectado de uma forma diferente, que é muito o que eu faço hoje aqui. Nesse tipo de trabalho da conexão com o amor.
É um trabalho de alinhamento com esse lugar mais sensitivo, só que também de aterramento, trazendo uma força de sensibilidade, mas trazendo ela para a matéria. Então eu fui aprendendo a lidar com esse lugar muito sensitivo e muito hipersensível da minha personalidade. Então esse lugar de ir para lugares e não conseguir, né? Passar mal em determinados contextos, olhar para determinadas pessoas e me sentir mal, lidar com situações, às vezes com medos, com questões, e dar embrulho no estômago, vomitar, ter aquele excesso de emoção ou de percepção, às vezes estar olhando para alguém e sentir um campo muito diferente. Então, isso aconteceu muito comigo. E teve um dia que eu me questionei muito, assim, que eu falei assim, eu lembro que eu comecei a meditar todos os dias em 2017, e quando eu comecei a meditar todos os dias, eu lembro que nas minhas meditações eu via algumas visões. E antes de eu começar a meditar, eu lembro que era tudo escuro. Eu sentava para meditar, sentava para fazer uma prática e eu não conseguia visualizar nada. Falava, visualiza uma luz azul, visualiza sei lá, uma árvore grande, você caminhando pela terra. Eu não conseguia visualizar nada. Eu lembro que estava muito assim, esse lugar estava muito fechado. E eu lembro quando eu comecei a visualizar, quando eu comecei a ver coisas, assim, a formar imagens na minha mente. E eu lembro que eu fiquei muito, assim, encantada com aquilo. E eu lembro de várias meditações que eu fiz, de sentir, meditar e me relacionar com determinados seres ou com determinadas frequências naquele lugar ali da meditação, que era um lugar totalmente seguro, que eu estava totalmente entregue e eu estava me relacionando com os seres ali. E um dia eu me fiz essa questão, gente, se eu posso ver seres de luz, se eu posso ver Mãe Maria, se eu posso ver Mestre Jesus, se eu posso ver Yogananda, se eu posso ver seres, né, imagens, se eu posso ver um dourado tão bonito, por que eu tenho medo de ver? Por que eu tenho medo de sentir? É tão gostoso sentir esse lugar, é tão gostoso quando eu sinto o preenchimento dentro de mim, que a meditação, ela treina esse lugar, né? Ela treina esse lugar do sentir. Mas do sentir ancorado, sem ser esse sentir maluco, né, da sociedade hoje, de um campo muito sensitivo não trabalhado. E aí eu comecei ali pela meditação, eu comecei a entender que aquilo era um espaço de conexão e que eu treinava esse alinhamento interno. E nesse lugar eu falava assim, nossa, se aparecer aqui Mãe Maria na minha frente, eu saio correndo. Se aparecer na minha frente. E nas meditações, quantas vezes apareceu Mãe Maria e eu não tinha medo nenhum. Era uma sensação tão gostosa, de tanto preenchimento dentro, e de eu pensar assim, aí eu comecei a fazer essa reflexão. Sentir é bom, sentir é bom, sentir é muito bom. E é através desse lugar do sentir que eu vou sentindo mais a vida, que eu vou sentindo campos mais elevados, e que eu vou percebendo mais a vida conversando comigo. O sentir, ele te conecta, ele é um ponto de conexão. Quando a gente não sente, a gente vai vetando o campo do sentir, a gente vai se sentindo muito perdido, porque a vida conversa com a gente através do sentir, a vida conversa com a gente através do nosso coração. Ai, ficou 1% aqui todo dia, deixa eu tirar isso aqui, peraí. Deixa eu ver se eu consigo tirar. Pronto, tirei. A vida conversa com a gente através do nosso coração. Como é que a gente sente, como é que a gente percebe a vida? Através do nosso coração. Como é que a gente percebe o outro? Através do nosso coração. Como é que a gente percebe um insight, uma intuição, através da abertura do nosso coração? Claro que tem aqui a abertura, né, a pineal, aqui que o pessoal fala, a pineal, que tá aqui no sexto e sétimo chakra aqui. A glândula pineal, ela tem uma capacidade de perceber e de conversar com outros tempos e espaços. Tem muita gente estudando a pineal hoje, eu tenho muita vontade de fazer o curso do doutor, acho que é Sérgio Felipe o nome dele, maravilhoso, eu vi alguns vídeos dele, falei, gente, que lindo. Mas eu já estudei algumas coisas sobre a glândula pineal, a gente vai desenvolvendo a capacidade psíquica também de nos relacionar com outros campos. Mas é o coração que percebe tudo, é o coração que sente, é o coração que magnetiza, é o coração que é capaz de se abrir para se relacionar com a vida. E aí a gente tem medo de sentir, como eu tinha também. Medo de sentir. Quando eu sinto para sentir, quando eu sento para sentir, eu só sinto dor, né? Eu começo a conversar com umas pessoas, quando eu vou atender alguém, eu começo a conversar com uma pessoa, as primeiras camadas que vêm são camadas de dor, né? E é comum vir histórias da mãe, vir histórias do pai, vir histórias dos maridos, vir histórias dos filhos,
ali associadas com lugares de dor. Muitas vezes uma sensação que você teve lá na infância, ela vai se repetindo ao longo da sua vida, porque é na infância que você redita dores existenciais. Então na infância elas vão aparecer. E aí eu não consigo resolver ainda. Então ela vai aparecendo na minha vida em outros formatos, em outros cenários, com outras pessoas. Aquela dor ela vai aparecendo de novo para que eu consiga resolver. E hoje eu sou adulto, eu não sou mais uma criança. Eu não sou mais aquela criança que a minha mãe mandou calar a boca e eu tive que ficar quietinha, eu tive que engolir dentro. Hoje eu sou um adulto capaz de perceber que a minha mãe tem também um conhecimento, teve um conhecimento da vida, estava ali num momento de raiva. Quem tem filho sabe, é desafiador, tem momentos que você perde o controle. Então você começa a perdoar mais, a aceitar mais a forma como a sua mãe foi ou que a sua mãe conseguiu ser naquele momento e a forma como você percebeu. Então você começa a entender que aquilo é uma forma que você reagiu a um estímulo externo. E hoje você é adulto, você tem capacidade de, com sabedoria, deslocar desse lugar e sair. Você vai ver que é um lugar pequenininho. A gente se identifica com esse lugar como se ele fosse um lugar muito grande, como se a gente fosse sair na rua e todas as pessoas fossem falar mal da gente. Todas as pessoas... Quem já entrou num lugar e ficou pensando assim, gente, aqui todo mundo tá falando mal de mim, gente, todo mundo tá me olhando torto, gente, todo mundo tá percebendo essa falha na minha sobrancelha. Todo mundo vai me achar ridícula. Quem não já passou por isso? Que falou alguma coisa ou que compartilhou alguma coisa com alguém, aí sentiu aquela sensação, nossa, pra que eu fui falar isso? Meu Deus, olha a merda que eu fiz. Olha o que eu falei. E agora o que vão pensar de mim? Isso é medo da rejeição, tá? Isso é medo da rejeição. No mais profundo, isso é medo da rejeição. E no mais profundo, se a gente for adentrando, a gente vai ver que tem uma criança ali, lá no comecinho, que sentiu medo de ser rejeitada, que sentiu medo de ser abandonada, que sentiu medo de não ser suficiente para ser amada. E se a gente for aprofundando mais um pouquinho, a gente vai vendo que essas dores, elas vêm geneticamente, elas vêm existencialmente, elas vêm no nosso contexto cultural, e tem parcelas dessa dor que eu tenho a obrigação de alquimizar. Eu tenho essa obrigação. Então, quando você entende, fica mais fácil de deixar sentir. Sabe um rio? Às vezes um rio, ele tá cheio de pedras, ele tá cheio de areia, ele tá cheio de folhas. E aí, eu crio uma barreira aqui para a água não passar, porque é perigoso, né? Eu crio uma poça aqui para ficar tranquilo e ficar ali quietinho no meu canto, falar assim, não, aqui eu quero ficar só quietinho, eu quero ficar protegida. Então, eu vou ficar só nisso aqui mesmo. Ou eu tomo um remédio para ficar quietinha ali, ou eu bebo demais, né? Ou eu trabalho demais. Eu faço alguma coisa para amortecer, para eu poder ficar numa zona de conforto, numa zona de equilíbrio ali. E aí, de repente, essas pedras e essas folhas, elas começam a vir com muita intensidade, e elas não têm fluxo para passar. Como não tem fluxo para passar água, que está ali empoçada, naquela barreira que você criou, também não tem fluxo para passar areia, para passar pedra, para passar as folhas. E aquilo vai se acumulando naquela poça, vai se acumulando ali. E chega uma hora que essas folhas, esses galhos, elas vão romper, elas vão abrir, elas vão criar ali uma forma de sair. E aí, quando elas saem muitas vezes em forma de dor, porque para elas romperem ali, vai doer. Se eu simplesmente pegar as pedrinhas e for tirando do caminho, for deixando elas passarem diariamente, a gente vai ver que esse fluxo passa com mais leveza, com mais permissão, com mais consciência de cada um de nós. Então, se eu simplesmente deixo esse fluxo passar com mais leveza, é mais fácil para mim no dia a dia. E isso a gente pode associar com o sentir. Sentir é um movimento de água, é um movimento de feminino, é um movimento de fluxo. O sentir, ele está conectado com esse movimento da vida, com esse movimento do fluxo de vida em nós. E todas as vezes que eu vou embarreirando esse fluxo, eu vou criando dores no meu corpo, dores na minha alma, dores no meu sistema. E essas dores, elas vão aparecer para que você libere esse fluxo do sentir. Simples assim. Então, olha, quando eu comecei a falar, eu lembro, né? Eu fiz os primeiros processos de análise existencial. Tava contando para uma amiga ontem
A análise existencial, ela mudou o rumo da minha vida. Literalmente ela mudou porque ela me conectou com uma Lívia que eu não tinha força para reconhecer e nem para viver. Eu não tinha força, eu não tinha coragem, eu não tinha clareza de que aquela Lívia existia, de que aquela parte minha existia. E eu lembro que quando eu comecei a fazer live, eu comecei determinada a fazer lives, né? Eu lembro, não sei se a Adri tá aqui, ó. A Adri foi uma das pessoas que, acho que foi a primeira live que eu fiz, Adri. Acho que foi com você. Foi a primeira live que eu fiz. E eu lembro que eu decidi porque eu tinha entendido que eu precisava de falar, eu precisava de compartilhar. E eu tinha um problema na tireoide, que já tinha eu tinha um nódulo, eu tive um nódulo, né? Foi feito punção e foi visto que não era câncer, não era um nódulo maligno, mas que poderia se tornar, poderia evoluir para algo mais grave. Os hormônios da tireoide já estavam muito alterados e eu comecei a tomar hormônio naquela época para ir para o tireoidismo, para ir ajudando, né? E eu lembro que quando eu comecei a expor aquilo que eu estava sentindo, aquilo que eu estava pensando, aquilo que eu escrevia, as coisas que eu sempre canalizei, textos que eu vou canalizando, que eu vou sentindo, parar para falar para uma pessoa que está ao meu redor, estou sentindo isso, olha para esse lugar, né? Fazer uma ferramenta, fazer um atendimento, ofertar alguma coisa, aparecer. Eu lembro que eu senti muito medo, eu tinha muito medo da rejeição, eu tinha muito medo de ser inadequada, muito medo de não estar pronta, muito medo de não ser bonita o suficiente, de não ser boa o suficiente, de não ser forte o suficiente, porque eu aprendi que forte, que suficiente, que boa eram outras mulheres, eram mulheres fortes, que até hoje eu me pego isso na fala. Mulher forte, né? E eu não sou mulher forte, você não é mulher forte, você é sensitiva, você não é mulher forte. Pelo contrário, fui descobrindo uma força que eu tinha que eu não sabia. Mas eu lembro que essa força ela estava muito no externo e é um ponto de cura que eu vou curando, né? Eu gosto de trazer muito. A análise ela vai trazendo clareza sobre isso. Se a gente pega pela numerologia, eu tenho uma missão 8, que é uma missão de poder. Então ela vai envolver trazer poder, ela vai envolver materializar coisas, ela vai envolver trazer estruturas, trazer coisas maiores. Mas eu não me sentia nada naquele poder. Eu me sentia completamente sem poder. E eu tava ficando sem voz, eu tava ficando sem poder pessoal. Eu lembro que eu tinha um problema de gastrite também crônica, muito forte. E eu decidi que eu precisava de falar, eu decidi que eu precisava de começar a fazer live. E eu lembro na primeira live que eu fiz, eu fiquei com muito medo, eu fiz a live toda, né? Mas eu senti muito medo. Mas eu já sabia disso que eu tô falando aqui pra vocês. Eu sabia que era uma camada de medo que eu precisava de atravessar. Porque eu já tinha clareza do que eu precisava fazer, eu precisava de me expressar. Precisava de me comunicar, eu precisava de compartilhar conhecimentos, compartilhar coisas que eu estava aprendendo. E eu sabia que eu precisava de enfrentar aquela camada de medo. Só que o sentir, ele vem muito forte nesse lugar. Ele vem... Quando você sente um medo existencial, quando você sente um medo de ser rejeitado, quando você sente um medo de ser abandonado, quando você sente um medo profundo, assim, ele vem muito forte. Muita gente tem embrulho no estômago, muita gente tem dor de cabeça, muita gente... gera crises mesmo, o nosso corpo ele vai reagir, ele vai gerar resistências. Então, dívidas, problemas em casas, conflitos relacionais, problemas físicos mesmo. Eu lembro quando eu fui para a Índia a primeira vez, foi um movimento de resistência. Eu tava com muito medo de não ter apoio, de o dinheiro não dar. Me deu muita dor na lombar aqui na época. Eu tinha muito esse medo, meu gente, o dinheiro não vai dar. Eu vou ficar sozinha, eu vou ficar sem proteção. Só que pensamentos inconscientes que vão vindo, representados no nosso físico, que a gente só vai aprendendo a associar à medida que a gente vai aprendendo a aprofundar. Uma amiga começou a cantar e começa a vir um monte de coisas na garganta, começa a vir um monte de problemas na voz, começa a vir um monte de resistências na garganta. Comum quando a gente vai dar um passo, que a gente vai atravessar essa poça que a gente está rompendo esse fluxo, né? Tá rompendo essa barreira para o fluxo seguir. Então eu preciso de me determinar. E eu preciso de deixar passar pelo meu canal esse fluxo de medo, sem me identificar tanto com ele. Anota isso, é uma chave muito importante. Deixar passar pelo meu canal esse fluxo de medo, sem me identificar tanto com ele. Então, eu comecei a entender, eu não sou esse medo está em mim, e tem camadas e camadas desse medo, mas esse medo está em mim, eu preciso de soltar ele.
Então eu vinha de manhã, eu fazia as minhas conexões, e você pode fazer do jeito que você quiser, da forma como você achar melhor. E eu passei por várias escolas de meditação e passei por várias escolas, assim, várias técnicas, várias ferramentas. E eu usei várias ali que me ajudaram nessa época. Eu lembro de usar muito o EFT, me ajudou muito o EFT nessa época. Mas eu parar pra sentir e me conectar com aquela Lívia que falava, com aquela Lívia que se comunicava, com aquela Lívia que recebia aquelas mensagens. Então eu fazia esse exercício diário de me conectar com essa Lívia. E depois eu fazia o exercício diário de soltar, de me expressar. Então eu gravava, por exemplo, eu comecei a gravar stories todos os dias para poder treinar esse lugar de fala. Os primeiros stories eu gravava 5, 6, 7 vezes um stories para eu conseguir colocar no ar. Mas eu me determinei a fazer, porque eu me conectei com o coração, com o meu coração eu me conectei que eu precisava de fazer aquilo. Eu já vou explicar, tá, Manfi, o que é EFT. Então eu fiz esse exercício de me empoderar visualmente, sentir aquela Lívia dentro de mim, aquela Lívia que falava, e exercitar isso, exercitar esse passo aqui no físico. Mas eu lembro que quando eu comecei a fazer a primeira live, eu senti muito medo. Então eu acabei a live e eu vi umas cenas de pessoas me atacando e me xingando e me jogando coisas. Acho que eu já contei isso aqui, já devo ter contado algumas vezes. E eu comecei a escrever. E aí entra também o EFT, vou falar das duas coisas. Uma técnica que vai te ajudar a limpar esses lugares de sombra. Eu sentei, quando eu paro, por exemplo, eu vou parar para escutar alguém. Eu já tô tão ansiosa que eu não consigo escutar. Eu já tô querendo falar ali por cima, eu já tô querendo dar uma solução para a pessoa, eu já tô querendo, né, ou me livrar daquele lugar. Eu vou parar, eu quero tomar uma ação em relação a qualquer coisa, mas eu procrastino muito. Então eu fico procrastinando, eu fico inventando outras coisas para fazer. Outro exemplo, eu quero pedir perdão para alguém, eu quero conversar com alguém que me feriu, eu quero ir além naquele lugar. Também não consigo, começa a me dar uma série de questões e eu vou deixando para lá. Nesses lugares, todos que eu falei para vocês, parar para sentir, parar para liberar aquilo que está me afastando daquilo que eu preciso de fazer. Porque tem um elemento de sombra aí, tem um medo, tem uma dor, tem uma vergonha, tem algo aí no meio, tem uma culpa que tá te impedindo de aprofundar, de sentir a água limpa. Então tem sujeiras aí que eu preciso de deixar passar. E se eu parar para sentir, se eu parar para deixar essa energia desaguar, sair do meu corpo, o que sobra é o fluxo de amor, é a água limpa. É exatamente isso. Então eu comecei a usar a meditação de manhã e as práticas de manhã para poder soltar aquele medo. Então a primeira live eu tive esse medo. Acabou a live, eu escrevi bastante para soltar aquele medo. E a escrita, de manhã eu uso muito ela também. A escrita é um elemento para te ajudar a sentir, para te ajudar a ter contato com aquilo que você está sentindo, que você não quer sentir ou não quer admitir que está sentindo. Ter contato com camadas mais profundas. Então, quando você foi fazer alguma coisa e teve algum desafio, ou você teve algum conflito familiar, ou qualquer dessas situações que eu falei, não vai lá, eu preciso de conversar com a pessoa. Calma, conversa com você primeiro. Vai lá, senta, escreve. Estou nervosa por isso, perdi o controle por isso, estou com medo por isso. Escreve, deixa sair no papel. Você vai se surpreender. Para isso você vai precisar de ter coragem para sentir. Você vai precisar de ter coragem para entrar em contato com essas dores, com essas questões, com esses pensamentos. E muitas vezes tem uns pensamentos que a gente tem vergonha deles. Por exemplo, eu falo assim, nossa, eu que falo tanto de amor, eu deveria conseguir amar essa pessoa e não tô conseguindo. Isso me dá vergonha, porque na minha cabeça eu preciso de amar aquela pessoa, eu sei que isso é o certo, mas eu não consigo amar ela ainda. Na minha cabeça eu preciso de olhar no espelho, preciso de me achar a pessoa mais linda, mais incrível, mais poderosa desse mundo. Nem sempre eu consigo. Isso gera uma sensação de culpa, um contato com algo que eu não quero perceber. Existem partes minhas que ainda não estão nesse nível de amor, que ainda não estão nesse nível de entendimento, que ainda não estão nesse nível de aceitação.
Então eu preciso de entrar em contato com essas partes, porque é elas que estão me impedindo de eu ter contato com partes minhas que já estão nesse lugar. Entende? É a minha criança, é a parte emocional minha infantil que não foi trabalhada ainda. E se eu não tenho coragem para sentir essa parte, eu não consigo me conectar com a parte que está além. Entende, gente? Pegar essa virada de chave. Então é muito importante, eu vejo as pessoas fogem muito desse lugar. As pessoas fogem muito de sentir a raiva, de sentir o medo, de sentir a culpa, de sentir a vergonha, de admitir para si mesmo que tem pensamentos que são feios, que são ruins, que são pecados. A gente foge desse lugar. É que nem quando você tá com muita raiva e você fala assim, você tá com raiva? Não, tô com raiva de nada. Você tá com muita vontade de ficar com alguém, com desejo por alguém, você tá com desejo, você quer ficar com fulano. Eu imagino, nem ligo pra ele, nem me importo. Às vezes você quer muito ter uma promoção, ter um cargo, ou você quer muito fazer muito dinheiro, ou você quer muito coisas que você condena nas suas crenças. E aí você fica num lugar de culpa, de vergonha de si mesmo. E você não quer entrar em contato com essas camadas. Super comum. Inveja, eu não quero sentir inveja. Então eu fico me protegendo de camadas minhas que sentem inveja. Eu não quero admitir que eu tenho medo de tal coisa, que eu tenho raiva da minha mãe, ou que eu tenho... que eu quero uma coisa que é considerada por mim mesmo uma coisa indecente, ou uma coisa imoral, ou uma coisa... Enfim, todos esses exemplos que eu dei aqui. E a gente vai esconder essas partes, a gente vai tentar esconder da gente mesmo essas partes e mostrar pra gente mesmo uma parte mais purificada, mais iluminada, mais, né, mais assim, digna de amor. Tem tantas profundidades nisso aqui. Então, enquanto eu não começo a ter contato com essas partes minhas que são feias, que são invejosas, que são doloridas, que têm medo, enquanto eu não começo a entrar em contato com isso de uma forma mais natural. Sabe uma criança foi lá e xingou a coleguinha, né? Quem tem filho. Vai lá e xinga a coleguinha todinho. Aí ela vem contar pra mãe que ela xingou a coleguinha. Aí a mãe vai falar pra ela, nossa, você não podia ter feito isso, você xingou ela, xingar é feio. Aí a criança vai colocar, não, xingar é feio, eu não posso xingar a coleguinha. Então da próxima vez que eu xingar, ou eu não vou xingar, eu vou me engolir, ou eu vou engolir aquela vontade de xingar, ou eu vou xingar e não vou contar pra ninguém. Por quê? Porque é feio. A gente vai aprendendo coisas que são feias. E aí a gente vai aprendendo a não entrar em contato com essas partes nossas que são feias. Só que, qual que é a armadilha disso? A gente fica preso nas partes feias. Porque a gente fica olhando para elas e nos protegendo essa imagem que está fora, que está externa, dessas partes que estão feias. Então a gente cria uma barreira, a gente cria o muro ali de proteção. E começa a acumular a sujeira da água, porque simplesmente ela não passa. Então é muito mais fácil eu ir desenvolvendo uma humildade de olhar para essa parte minha, de sentir essa parte minha, de perceber essa parte minha e de deixar ela passar. A história da criança. O que eu faço com as minhas filhas? Nossa, filha, você xingou fulano? Uau, o que aconteceu que você xingou? Por que você sentiu raiva? O que aconteceu com você que você ficou tão brava? Em vez de eu falar, nossa, errado xingar, que feio. E eu vejo muitas mães fazendo isso. Eu também cometo muitos erros como mãe, tá, gente? A gente vai aprendendo o tempo todo. E eu digo que é sempre culpas, né? Culpas e mais culpas, assim, que vão aparecendo. Né? Bom dia, maravilhosa. Bom dia, Cláudia, agora que eu te vi. Bom dia, meu amor. Muffin, ainda vou falar o que é FT, tá? Segura aí que eu já vou falar. Então a gente sentir essas partes, a gente sentir, abraçar e falar assim, normalizar um pouco, naturalizar. Nós somos seres sensitivos e nós sentimos amor e dor, sentimos medo e raiva, sentimos culpa. Só que tudo tem uma polaridade positiva. Então eu gosto de pensar assim, caramba, se eu sinto muita culpa de um lado, é porque existe um lado meu que quer se expressar, existe um lado meu que é pura expressão, que é pura beleza, que é pura criatividade, que é pura lindeza. E aí eu preciso de ir atravessando essas camadas de culpa para conseguir expressar esse lado meu. Se eu tenho muita inveja, na verdade, é bom eu admitir essa inveja. Caramba, eu estou com inveja de fulano.
Eu queria ter aquilo que fulano tem que eu não consigo ter. Por que eu acho que eu não consigo ter? Por que eu tô sentindo inveja de fulano? E abraçar essa parte minha, acolher, usar a minha capacidade materna. É assim que eu devo fazer com a minha criança, é assim que eu devo fazer com as minhas crianças, caso eu tenha crianças. Investigar e acolher. Só que sem me identificar com isso de uma forma tão visceral. Eu sou uma pessoa invejosa. Se eu me identifico com isso, eu sou uma pessoa assim que quero viver propósito, que quero viver o bom, que acredito nisso, eu vou logo me julgar. Então, é um movimento muito inconsciente. Então, é muito mais fácil eu pegar assim, caramba, eu tô sentindo inveja. E quando eu falo do movimento da escrita, a gente tem contato com essas partes nossas, a gente tem contato com esses lugares. Aí colocar assim, por que eu senti tanta raiva? Eu senti raiva porque fulano foi mais reconhecido do que eu. Eu queria ter sido mais reconhecido. Só de eu admitir isso, já passou umas pedrinhas e umas folhinhas pelo rio. Já deixei passar algumas coisinhas ali. Caramba, é isso. E por que eu queria ser mais reconhecida? Vai investigando, vai deixando aquilo passar. Entendendo que aquilo são pedras, são folhas, são areia que estão ali no seu fluxo do rio. Deixa passar, deixa se desenvolver. E aí, acolhe. Quantas vezes eu choro? Nossa senhora, eu choro. Gente, chorar é maravilhoso. Chorar, dançar, gritar, gritar pra raiva é maravilhoso. Você gritar dentro do carro, sabe? Deixar explodir aquela raiva, assim, deixar sair aquela raiva de dentro de você é maravilhoso pra quem sente muita raiva. Pra quem sente muito medo, é muito bom deixar o choro sair. Deixar o soro, aquele lugar, depois o que sobra é a água limpa. Você deixa toda aquela coisa desaguar e você pode treinar esse campo todos os dias. Olha que lindo. Em vez de você desaguar com o outro, em vez de você gritar com o outro, em vez de você conflitar suas relações, você pode aprender a equilibrar e se sentir dentro de você e ir para suas relações já no outro lugar. Então, o que eu faço todos os dias de manhã? Se eu tô com muito conflito, ultimamente eu não tenho tido muito, mas é muito comum eu ter algum ponto que tá ali engargalando, que tá ali pressionando, tristeza. Aí eu já identifico, eu tô com uma tristeza. O EFT eu usei muito no início, que eu vou contar aqui pra você, o Muffy, eu não sei se você tá aí ainda, mas eu vou contar pra você. EFT, Emotion Freedom Technique, é uma prática de liberação emocional que eu simplesmente amo. Eu nunca fiz curso de EFT, mas eu pratiquei muito EFT na minha vida, olhando os vídeos do André Lima. André Lima, tá? Você pode pesquisar o canal dele, mas tem várias pessoas que falam de EFT hoje. Mas eu, particularmente, eu usei os dele na época e eu não me interessei muito por aprender a ferramenta, por ser terapeuta EFT. Mas eu me interessei muito por fazer em mim. Então eu pegava e falava assim, eu identificava, eu tô com tristeza, eu tô com medo de fazer live, eu tenho medo das pessoas não gostarem de mim. Eu tenho medo de falar besteira. Aí eu falava assim, apesar de estar sentindo esse medo de falar besteira, eu me amo e me aceito profunda e completamente como eu sou. E aí eu deixava, tô sentindo medo de falar besteira, tô sentindo culpa, eu não me sinto suficiente. Aí eu vou fazendo os pontinhos de EFT. Depois dá uma olhada no vídeo, eu posso mandar lá no meu grupo o videozinho de EFT, tá? Aí eu vou fazendo aqui, liberando essas emoções, deixando... Sabe quando você tá conversando com uma amiga? Ou você tá conversando com um terapeuta? É isso! É você aprender a conversar com você mesmo todos os dias, aprender a sentir aquela emoção, deixar ela passar sem se identificar com ela. Aí eu vou deixando aquilo sair. Aquilo sai, aí eu vou chorando, eu choro porque faz parte de mim, você não precisa de chorar, mas você precisa de liberar aquela emoção. E depois você pode começar com a escrita, né? Você pode começar com a escrita e depois vir pro EFT. Escreve, vai investigando, vai deixando sair. Não tenha vergonha de admitir para você mesmo. Tô com medo, tô com raiva, queria ser melhor, queria ter sido a mais reconhecida, queria ter sido a mais vista, queria ganhar mais dinheiro e não tô conseguindo, queria que meu marido fosse mais carinhoso. Não deixa de reconhecer. Só que você não precisa ficar contando para Deus e o mundo da sua vida. Você pode aprender a se relacionar com você. Olha que lindo isso. Você pode aprender a se relacionar com você. Então, escreve. Pode fazer uma sessão de EFT. Depois você pode trazer o Ho'oponopono também. Ou simplesmente pode parar e respirar, gente. Parar, respirar e deixar aquilo sair do teu corpo. Aqui tem várias formas. Você pode fazer uma sessão. Se você tem um terapeuta, você pode ir para uma sessão depois para trabalhar melhor aquela questão.
Você pode ir para uma sessão de Theta Healing que eu amo para trabalhar melhor aquela questão que você não conseguiu ainda dissolver direito. Você pode ouvir a vida, perguntar para a vida qual o próximo passo. E dar o próximo passo que você precisa de dar. E assim você vai caminhando, aprendendo esse fluxo do sentir. E aí as suas relações melhoram. Por quê? Você vai descontar menos nas pessoas ao seu redor. Você vai exigir menos das pessoas ao seu redor. Você vai se acolher mais, você vai se aceitar mais. E se aceitando mais, você vai naturalmente aceitar mais o outro. Você vai naturalmente aceitar mais o outro que é invejoso, o outro que tá com raiva, o outro que tá com medo, o outro que tá com vergonha, o outro que não conseguiu ainda aprender aquilo que você acha que ele deveria ter aprendido e não aprendeu, porque você mesmo não conseguiu ainda. Então você vai desenvolver mais paciência, você vai desenvolver um olhar mais apreciativo para a vida. Tudo atributo do feminino, tudo caminho do sentir. Então, sentir é o caminho do amor, é o caminho de conexão com o amor. E é esse caminho que faz você se conectar com a sua essência, se conectar com o seu lugar de mais amor. Existem partes nossas que são sábias, existem corpos nossos que são sábios, que são pura luz. Existe em nós um corpo que nos deu a vida, um corpo de pura luz, e é o corpo que nos habita. Esse corpo ele tem uma energia feminina e uma energia masculina que está junta nele. E a gente sente essa energia. Pode ser a energia do Espírito Santo para você, pode ser a força do seu eu sou, pode ser a força da sua divindade, pode ser como for melhor para você de entendimento. Mas existe em você essa sabedoria de vida. E a gente pode acessar ela. Só que a gente precisa de aprender a se desidentificar das cacas, das dores, para a gente conseguir acessar ela. Então, quando eu me identifico, eu sou invejoso, eu não mereço essa parte boa, porque eu sou invejosa. Eu sou medrosa, eu não mereço algo bom, porque eu sou medrosa. Partes nossas vão sentir nesse lugar. E quando eu aprendo a sentar e falar, ok, eu vou sentir a minha inveja aqui. Eu vou sentir por que eu tô sentindo inveja. E aí eu deixo aquela inveja passar. Eu deixo aquele medo passar. O que sobra depois da inveja? A admiração. O que sobra depois do medo? A coragem. O que sobra depois da tristeza? A alegria. O que sobra depois da ansiedade? A calma, o entendimento, a serenidade. Só que eu preciso de aprender a aprofundar, aprender a acessar esses corpos mais sutis que existem em mim. Eles não estão em ninguém, eles estão em todo mundo, na verdade, mas eles existem em mim. Eles são o sopro de vida que me alimenta, o sopro de inteligência universal, de amor universal que me alimenta. E aí tem vários seres que podem me ajudar, que podem ancorar essa energia de amor que está na minha própria existência. Né? Aqui, ó, tem Lakshmi, ali tem Mãe Kuan Yin, ali tem Isis, né? Ali tem minhas filhas, família, ali tem também uma figura de Isis, tem a figura da Ama. São vários seres que me ajudam, que eu gosto de usar para me ajudar a ancorar uma energia de amor incondicional. Então, às vezes, não estou conseguindo. Eu tenho pedido muito perdão todos os dias. Perdão pelo que eu não consigo. Porque eu vi que eu tinha muita culpa. Vi que eu acessei, agora recente, antes de ir para o Egito, eu acessei muitas camadas de culpa. Exatamente por isso. Culpa de não conseguir me amar como eu deveria me amar. Culpa de não conseguir amar o outro como eu deveria amar. Culpa de não conseguir ter o resultado que eu gostaria de ter, que eu imaginei na minha cabeça, ou de ter a vida que eu deveria ter. Enfim, coisas que a gente vai colocando, gente, na nossa cabeça. E eu percebi que tinha muitas camadas de culpa, e culpa gera autotraição, autossabotagem. Então eu comecei, nas minhas orações, eu percebi que eu comecei a me perdoar muito. Eu comecei a trazer, assim, pedir perdão, né, para essas entidades todas que eu amo, para essas frequências que eu amo. Por, caramba, eu não consigo... ser amor o tempo todo. Eu tenho medos ainda, tenho muitas questões. Me perdoem por isso e me ajude a continuar. E aí só de eu ter essa atitude mais humilde, sem me identificar tanto com aquela culpa. Eu percebi ela, eu vejo que ela está em mim, estou trabalhando ela, mas estou deixando ela passar, pouquinho a pouquinho, dia a dia. Aí o que acontece? A vida vai me presenteando com tantas bênçãos, com tanta sincronicidade, com tanta expressão. Eu vou vendo fora, teve um dia agora, recente, que eu vi muito. Eu cheguei do Egito e eu comecei a ver Isis. Eu fui pra São Paulo passar um final de semana e eu vi Isis em tudo quanto é lugar. Eu vi assim, sei lá, acho que eu vi mais Isis em São Paulo do que no Egito. No outdoor enorme tinha uma Isis lá. Na feirinha na feirinha de antiguidades tinha lá um papiro de Isis, tinha uma estátua de Isis, tinha um prato de Isis. Aí no negócio porão do rock, acho que era porão não, Galeria do Rock.
Aí tinha lá uma lojinha de bruxaria, de Wicca, né? Deusas Wicca. E aí tinha lá algumas estátuas de Ísis, de deuses lá egípcios. Eu comecei a ver muito. A vida começa a expressar fora, porque eu estou expressando dentro, eu estou me conectando com ela. É muito interessante isso. E quando eu cheguei aqui, eu comecei a ver na minha meditação, eu fui fazendo as meditações do Navaratri, que são as meditações de conexão com a Mãe Divina. É muito forte na cultura indiana, esse ritual, né? São 9 noites, a gente está ainda passando pelo Navaratri. E eu estava fazendo as meditações do Navaratri e eu senti muito forte a presença de Mãe Maria em uma das meditações. E veio muito esse lugar do acolhimento. Por isso, eu estou trabalhando muito a culpa. E veio muito esse lugar do acolhimento, né? De me acolher. Eu estou sentindo essa parte minha. É como se eu tivesse que estar em outro lugar que eu não estou. Como se eu tivesse uma culpa de eu não ter conseguido algo que eu deveria conseguir. De eu não conseguir. Aí são mais profundos. São questões mais profundas que eu vou aprofundando. E que eu vou estudando à medida que elas aparecem. Eu sei que no dia seguinte eu vi Mãe Maria, eu vi a imagem de Mãe Maria, que é essa imagem aqui, ó. Essa imagem eu ganhei, né, em uma imersão existencial que eu fiz, uma moça que eu atendi, e ela me deu essa imagem que veio lá de Aparecida do Norte, né, que é a imagem de Nossa Senhora Aparecida. E eu vi essa imagem várias vezes, eu contei nos stories, fiz um post sobre isso. Eu saí de casa, uma amiga me mandou uma mensagem falando que ia para Aparecida do Norte. E aí o post da mensagem, o card da mensagem do convite era essa imagem aqui. Aí eu saí para comprar pamonha na feira, tinha um caminhão e tinha um adesivo com essa mesma imagem. Aí eu caminhei um pouco mais para frente, na banca de fruta, tinha uma imagem dessa menorzinha aberta em cima de uma Bíblia. Aí eu caminhei mais um pouco, tinha no carro, tinha uma imagem de Nossa Senhora um pouquinho diferente, com um texto assim, de novo Nossa Senhora. Aí eu saí, coloquei, o rapaz estava ouvindo o Roberto Carlos, aí eu falei, que legal, vou ouvir o Roberto Carlos também, achei tão legal e tal. Botei a música do Roberto Carlos e começa a cantar, Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino, do meu caminho, cuida de mim. Ai, que lindo, gente. Arrepiei inteira. E aí, gente, a gente percebe que a vida tá o tempo todo conversando com a gente. Que tá tudo bem sentir culpa, tá tudo bem sentir medo, tá tudo bem não dar conta de determinadas coisas. Tá tudo bem crescer dia a dia nesse caminho do sentir. E aí, quando eu tenho essa humildade de perceber isso, é como se um manancial de vida se abrisse à minha frente. Porque eu me conecto com a vida, porque a vida é a força da humildade, não é? Pensei muito nos grandes santos, né? Uma delas que eu pensei foi a Ama. Pensei assim, gente, o tanto que Mãe Maria, que esses grandes santos, que o Mestre Jesus tem paciência com a humanidade. Imagina, a gente está há 2000 anos aprendendo a lição. Amar o próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas é o próximo como a ti mesmo. Acho que 2 lições de Jesus, né? Amar e perdoar. A gente está há 2000 anos, no mínimo, né? Se eu for pegar do Egito, 4000 anos. Eu tive várias dessas lições lá também. Então, no mínimo aqui, numa perspectiva mais ocidental, 2000 anos aprendendo essa lição. E a gente não conseguiu ainda. A gente ainda está caminhando. E eles continuam tendo paciência, tendo amor. A vida continua nos apoiando. Então, como é que eu não vou ter paciência comigo mesmo? Como é que eu não vou desenvolver essa paciência comigo mesmo? Me perdoa, eu não consegui ter essa paciência toda ainda. Mas eu me disponibilizo a ter. Eu me disponibilizo a sentir, eu me disponibilizo a caminhar nessa direção, a dar o passinho hoje. E aí eu vou vendo que eu tô distante ainda. Aí eu sinto, eu particularmente, eu sinto como se fosse uma cobrança, uma exigência. E aí vem esse lugar de Mãe Maria, de acolher, de nutrir, de falar, tá tudo bem, calma. Toma a atitude hoje que você precisa de tomar, né? E aí veio muito esse lugar. Olhe para a pessoa que tá do teu lado com mais amor. Isso é um treino de sentir. Olha para ela, sabe aquela pessoa desafiadora? Eu, por exemplo, eu trabalho, cumpro horário todos os dias e todos os dias eu tenho que lidar com vários tipos de pessoas e tem algumas mais desafiadoras. Todos os dias eu chego sorrindo no meu trabalho e quando eu sinto que aquela pessoa está me desafiando dentro, eu paro dentro, olho no olho dela e dentro de mim eu intenciono soltar aquela raiva ou aquela disponibilidade de brigar que eu tô sentindo. Tem funcionado. E eu ouvi esses dias, literalmente eu ouvi assim, não resista.
porque eu fui vendo uma série de coisas que eu não queria fazer, vai me dando assim, porque eu não tenho muito, eu pareço ser muito fácil, mas eu sou muito livre, eu não gosto muito das pessoas me comandando. Aliás, é uma coisa que eu tenho muita dificuldade. E aí, quando começa a mandar muito em mim, aquilo começa a me travar dentro. E aí eu respirei fundo e eu ouvi dentro de mim, não resista. Por que eu ouvi dentro de mim? Porque eu treino esse lugar de conexão, eu treino esse lugar de sentir diariamente. Eu não tinha isso, assim. Agora cada vez está mais forte. Aí eu ouvi dentro de mim, não resista. Aí eu relaxei, não resisti. Aí eu ouvi, relaxei, não resisti, fiz do jeito que ela queria, que a pessoa queria. E aí depois ela ficou um anjo comigo. Ela ficou, assim, acabou, sabe? Assim, dissolveu. Então, isso foi um sentir ali. Foi um sentir. Eu senti dentro de mim e eu escutei, não resista. E aí veio muito esse lugar, né? Mãe Maria veio muito forte. Olhe para suas filhas com mais paciência. Olha para o seu marido com mais compaixão. Desenvolva o passinho que você pode desenvolver hoje. Olhe para você mesma com mais alegria, com mais entusiasmo. Olhe para a vida de uma forma diferente. E isso são passinhos que a gente vai treinando no dia a dia. A gente não consegue isso de uma vez só. Foi muito lindo isso, foi tudo muito lindo. E tudo isso a partir de um campo do sentir. E aí quando eu consigo ir me entregando, isso é força de humildade, tá? Quando eu consigo perceber que tem questões em mim a serem trabalhadas, mas eu também consigo perceber as forças que eu já tenho. Eu já tenho capacidade de sorrir, eu já tenho capacidade de dar esse passo, eu já tenho essa capacidade de não resistir, eu já tenho essa capacidade de compartilhar esse conhecimento. Então eu preciso também de me expressar nesse lugar. Isso é a humildade, a força da humildade. E a força espiritual, ela está muito conectada com esse lugar da humildade. E isso vai me ajudando no dia a dia. Aí muitas vezes eu sinto assim, como eu escrevo muito, às vezes eu sinto uma intuição ou alguma coisa que está chegando, mas eu não estou entendendo direito. Eu paro para escrever. E sai tantos textos, já viram meus textos? Acompanha lá no meu Spotify. No meu Spotify tem muitos textos lá que são textos de inspiração, que vêm nesses horários. Às vezes eles vêm, eu tô fazendo stories, eles vêm. Às vezes eu tô debaixo do chuveiro, vem. Às vezes eu tô acordando de manhã, aí tô com um texto na cabeça, tô com uma frase na cabeça assim. Por exemplo, da confiança. A confiança está em si mesmo. Aí eu comecei a escrever o texto que era sobre confiança. Às vezes eu tô nas minhas orações, aí vem aqueles textos mais devocionais, da Mãe Divina, de devoção à Mãe Divina. Então, eu paro para escrever, que é uma forma de desaguar esse sentir. É uma forma de soltar no papel esse sentir. Então, eu recomendo muito a escrita. O EFT é uma prática que eu gosto, o Ho'oponopono é uma prática que eu gosto. E parar para respirar minimamente todos os dias. Intencionar minimamente todos os dias. E não ter medo da dor que você está sentindo. Deixa ela sair. Se ela não sai de uma vez, vai deixando ela sair aos poucos. Se você ainda precisa de um remédio, tá tudo bem. Mas intenciona que você vai deixar aquele canal liberar. Se não tá possível sozinha, faz o que é possível sozinha e busca ajuda. Mas intenciona sentir, intenciona deixar o canal, o fluxo de vida passar por você. Porque essas coisas que vão travando e que a gente vai seguindo a vida para não sentir, elas vão travando dentro de nós. Comecei a falar. Acabou hipotiroidismo, acabou gastrite, acabou labirintite, acabou candidíase, acabou, acho que só. E o medo de falar, né? O medo foi passando também. Então, nesse exercício de ir falando, e traz sempre a força do gerúndio, aprendendo, sentindo, avançando. O passo que você consegue dar hoje. Não tenha medo de sentir. É no sentir que estão as grandes dádivas e bênçãos da vida. É através do sentir que eu me conecto com a vida. É através do sentir que eu abro o meu corpo para me preencher de vida e eu saio do vazio existencial. Não existe caminho fora do feminino. Não existe caminho fora do sentir, da simplicidade, da coesão com a vida. Todo caminho que está fora disso, ele vai te isolar. Ele vai te dar a sensação de vazio. Você pode conquistar mundos e mundos e no final você vai sentir vazio. Porque você está desconectado da própria força de vida em você. E ela só pode ser conectada a partir do sentir. Então, deixa as camadas superficiais irem passando. Vai lidando com a dor que vai aparecendo, com a inveja que vai aparecendo, com a culpa que vai aparecendo, com a vergonha que vai aparecendo. Vai determinando que você vai acolher esse lugar e deixar ele passar sem se identificar tanto com ele.
para que você possa sentir a tua própria força de expressão, a tua própria força de amor, para que você possa ter coragem de dizer eu te amo, possa ter coragem de compartilhar uma experiência gostosa que você viveu, possa ter coragem de abraçar a pessoa do teu lado, possa ter coragem de ter paciência com você e com o outro. Então você ganha muito a partir dessa decisão de aprender a sentir. E se você tem crianças, né, hipersensitivas, ou se você é um adulto hipersensitivo, comece a treinar esse lugar de alinhamento existencial. Começa a botar seus pés no chão, a sentir a terra, a sentir teu corpo, a treinar esse lugar de mais força, de mais vitalidade, de mais fluxo, de mais presença de vida. E vai deixando o seu sentir ser aflorado, vir em forma de mensagem, em forma de música, em forma de dança, em forma de arte, né? Arquitetura, como é que é? Aqueles esculturas. Vai deixando isso extravasar de alguma forma, não tenta embarrear esse lugar, porque é embarrear o fluxo de um rio poderoso, maravilhoso, cheio de criatividade, cheio de potencialidade de conexão, que a gente tem de forma natural. Tá bom? É isso, amadas, lindo, né? E se quiserem saber mais sobre isso, ou estudar algum aspecto seu, né? Tô disponível aqui. A gente vai fazendo um trabalho nesse sentido e tem várias lives minhas aqui também, tá? Pra quem tá mais perdido existencialmente, a análise existencial é o que eu mais indico. Pra quem quer trabalhar uma questão pontual, uma sessão de teta é o que eu mais indico. Pra quem quer treinar no dia a dia esse lugar, vai assistindo as lives, vai tendo contato com esses movimentos, vai fazendo as meditações. Eu tô fazendo todos os dias a meditação que eu fiz na 15 dias atrás, que é a ativação do corpo de luz, que eu fiz lá na live de 15 dias atrás. Eu tô fazendo ela todos os dias. Gente, aquela meditação, ela tem uns 15 minutos, uns 20 minutos no máximo. Ela me leva para um lugar de conexão, assim, muito profundo. Muito profundo. Na hora que eu faço, assim, eu já expande e eu já vou para outro lugar. Eu já vou para outra percepção de mim e da vida ao meu redor, né? Vou tirar as principais chaves para mandar para vocês. E agora a gente vai fazer uma sintonização breve, que é muito importante a gente fazer aqui, e vou incentivar vocês a tirar aí uns 5 minutinhos para sentir, para respirar, para entrar em contato com a vida, para deixar sair aquilo que tá vindo no seu coração, né? Por dia, você pode repetir essa sintonização que a gente vai fazer agora, que eu não sei o que vai sair, mas você pode repetir ela. Eu vou colocar aqui uma música aqui pra gente começar. Então respira fundo. Coloca seus pés no chão. Deixa eu ver se ela vai sair aqui, se ela vai dar problema de... Vai respirando, deixando sua coluna ereta. Ela não tá indo. Nossa, não tá indo de jeito nenhum. Deixa eu tentar aqui de novo. Respira fundo, coloca seus pés no chão. Vamos tomar uma respiração profunda. Sente seus pés no chão e você vai sentindo como se tivesse uma raiz que estivesse saindo dos seus pés. Sente a planta dos seus pés se conectando fortemente com essa terra e vai deixando essas raízes crescerem. E você vai sentindo esse tronco firme e forte no chão. Sentindo essas raízes fortes no chão. Tá? Isso é muito importante para aterramento, principalmente para o sentir. Isso. Deixa seus pés no chão. Vai respirando. E você vai sentindo o apoio da terra. E você vai aprofundando dentro dessa terra a partir dessas raízes. Vai sentindo o poder das suas raízes. Quanto mais você respira, mais essas raízes crescem no solo. E elas vão adentrando canais bem profundos
aprofundando dentro de você, dentro do teu corpo, aprofundando, aprofundando. Isso. Vai sentindo como é bom e seguro aprofundar. Quanto mais você aprofunda, mais você sente a força da terra. Isso. Respira fundo e vai sentindo como é bom aprofundar. É seguro aprofundar. Isso. Mais profundo, você vai sentindo um manancial de água. Água cristalina, viva, pulsante. Sente essas raízes tocando esse manancial de água. E uma vitalidade muito poderosa vai entrando pelas suas raízes. Você vai sentindo a força de nutrição da terra. Isso. Sente essa água viva nutrindo as suas raízes. Isso. E dentro de você, você pode dizer: é seguro aprofundar. Quanto mais eu aprofundo, mais eu sinto o fluxo das águas puras e sábias que alimentam meu corpo e que nutrem a minha vida. É seguro aprofundar. É seguro sentir a vida que emana dessas águas. E vai sentindo a força que sobe dessa água que nutre as suas raízes. Vai te conectando a toda a sua ancestralidade, a todas as outras raízes que estão aí também, dentro da terra. Isso, como um clarão de luz vai se abrindo e você vai sentindo que é seguro se relacionar. É seguro sentir. É seguro caminhar pelo desconhecido, pelo invisível. Vai relaxando mais e mais nesse lugar, vai ficando cada vez mais claro, como se uma energia, um clarão de luz vai entrando do centro da Terra, vai iluminando todas essas conexões. E você vai sentindo mais segurança e mais relaxamento. Vai soltando. Respira profundamente, vai soltando. Isso, subindo. Subindo por essas raízes. Fluindo. Como seiva de vida, fluindo nesses canais. Isso. Vai sentindo uma sensação de segurança e de fluxo. Isso, respira, vai acalmando, serenando.
E chega até os seus pés. Essa energia vai subindo pelas suas pernas e chegando até o seu chakra base. Vai visualizando uma flor de lótus se abrindo no seu chakra base. Você em posição de lótus. Sentindo como se o chão fosse uma grande flor. A sua cadeira fosse uma grande flor. E você está sentada nessa flor, recebendo toda a nutrição da terra. Seu caule está todo para dentro da terra. E as suas raízes contam com vários fluxos, possibilidades, cenários. E principalmente com uma nutrição de amor infinito, de uma sabedoria infinita. E nesse lugar você se sente em paz. Se sente que pode relaxar. E confiar nesse fluxo de vida que sobe, que alimenta a sua base. Isso. Vai vendo agora como se o seu corpo fosse se iluminando, seu abdômen vai se iluminando com essa energia que vai subindo. O seu coração vai se iluminando, sua cabeça. E o seu corpo vai se tornando um grande recipiente de luz. Essa cena vai se expandindo. E você pode ir vendo esse recipiente de luz sentado sobre uma grande flor, conectado com um campo de amor e de nutrição. Isso. Nesse lugar você simplesmente pode respirar. E sentir tudo o que você está sentindo agora. Isso. Vai deixando a vida entrar, a vida te transformar. Vai deixando todo o seu corpo se relaxar. O fluxo de água continua entrando de um cenário mais profundo, que vai alimentando toda a sua base e subindo por todo o teu corpo, iluminando todo o seu ser. E você vai se abrindo mais e mais. Isso, se expandindo mais e mais. Tudo aquilo que estava parado vai sendo movimentado.
Relaxa mais e mais. E vai deixando a vida simplesmente te nutrir e movimentar tudo o que é necessário dentro de você. Seu corpo vai todo sendo regado com essa energia de vida, de puro amor. E deixa um sorriso brotar no teu rosto. Deixa o seu corpo todo se expandir. E você vai sentindo que tudo está bem como está. Que é possível dar o próximo passo. Isso. Você é o tempo todo alimentado, nutrido e fortalecido pela vida. Você é o tempo todo apoiado. E a vida o tempo todo corre no teu corpo. Vai vendo as suas veias, as suas artérias, fluindo num fluxo de vida perfeito. Essa água que sobe lá das suas raízes, ela vai percorrendo as suas artérias e veias e vai iluminando todo o teu corpo, irradiando curas e bênçãos por todos os seus canais. Isso. E nesse momento você pode deixar a vida fluir. Você pode se entregar para esse fluxo de vida e deixar ele trazer as mensagens, as curas, as bênçãos, os aprendizados, os caminhos necessários. Tudo está bem. E nesse momento você pode se entregar plena e perfeitamente a esse fluxo de vida. Sente como é bom fluir com a vida, como é bom sentir a vida te regando a todo momento. Como é bom sentir o preenchimento dessa água que nutre, dessa terra que apoia, desse ar que te ativa a todo momento. Isso, ativando a sabedoria do teu corpo e da tua existência e reconectando com seus corpos de luz e com tudo aquilo que é bom, belo e sagrado. Reconectando o fluxo de vida dentro do teu corpo, dos seus órgãos, dentro de todos os seus chakras, de toda a sua coluna. Ativando os rios e as marés, ativando a força e a potência do amor, capaz de curar, capaz de iluminar, capaz de harmonizar tudo o que você está sentindo, pensando e vibrando, atraindo soluções, atraindo intuições, se abrindo nesse momento para receber e para permitir o fluxo dessa vida passar pelo teu corpo e pela tua presença, reconhecendo nesse momento o fluxo da vida em você, a sua sabedoria, a sua potência, a sua infalibilidade. E se abrindo para confiar nesse fluxo, para permitir esse fluxo e para viver esse fluxo no seu dia a dia, atraindo mensagens de luz, imagens, percepções de tudo aquilo que pode
te auxiliar nesse momento, se entregando a esse fluxo e deixando a vida te abençoar. Isso, respira fundo, aos pouquinhos, sentindo esse fluxo, você vai dizendo: eu permito viver as bênçãos que a vida me oferta a todo momento. Eu percebo as bênçãos da vida em mim. Eu me permito ver, sentir, perceber tudo aquilo que a vida quer me dizer. Tudo está bem como está. Eu aceito ser um com a vida e deixar que ela flua em mim, levando o que não serve mais e trazendo o frescor da sabedoria, da nutrição, dos novos ares, do fluxo. E sente um pouco mais ainda essa água que vai subindo lá do centro da terra, vai irrigando todas as suas raízes, vai chegando à sua base, iluminando essa flor de luz que você está sentado, irrigando seus canais energéticos, seus canais físicos, seu sangue, a sua circulação sanguínea, seu coração e todos os seus órgãos. Sente você, o rio da vida, e deixa essa vida percorrer através dos seus canais, da sua existência. Sente ela extravasando através da sua fala, dos seus gestos, das suas decisões, dos seus movimentos. E essa vida dentro vai se transformando fora e se revelando a partir de tudo aquilo que você decide fazer, sentir e pensar. E nesse momento você decide: eu sou um com a vida. Eu deixo ela me conduzir. Eu deixo esse fluxo me guiar. Caminho com humildade, sabedoria, entrega, confiança e rendição a tudo que é bom, belo e sagrado. Com humildade, perseverança, paciência, acolhimento, a tudo aquilo que precisa passar. Deixo ir e me disponibilizo a viver o fluxo de vida que está disponível e sempre esteve disponível para mim. Eu sou vida aqui. Tudo está bem como está. Muito bom, muito bom. Vai soltando teu corpo, teus braços. Isso, se abrindo, sentindo a vida se expandir dentro de você. Aos pouquinhos. Pode ir voltando, sentindo esse fluxo de vida durante todo o seu dia, deixando essa imagem percorrer o teu canal, sentindo a nutrição da terra, e vai observando ao longo do seu dia, o que a vida quer movimentar, deixar passar. Escreve, observa, sente os sinais, esteja mais presente, entendendo que a vida está sempre te nutrindo a todo momento, que tudo está bem e que tudo passa, que você é um canal da vida aqui. É isso, amadas. Bom dia para vocês, um excelente dia. Gratidão. Pode voltar depois, vai ficar gravado, tá? Quando eu tô encerrando a live, ela tá saindo, eu não tô conseguindo colocar ela direto, mas assim que eu conseguir eu coloco. E aí fica disponível para vocês, podem compartilhar também. Eu vou deixar as chaves lá para vocês, tá bom? As chaves sobre o sentir que vieram para mim. Gratidão, Karina. Beijo, viu, minha amada? Michele, Márcia, Muffy, Rosângela, Helena, enfim.
todas vocês. Gratidão, até quinta-feira que vem. Ainda não sei, quinta-feira que vem não. Aliás, gente, eu esqueci, a gente fez uma partilha de mulheres, uma roda de mulheres, foi muito legal. E aí semana que vem eu vou partilhar os principais insights dessa partilha com essas mulheres, que foi lindo, Karina estava lá, foi muito divertido, foi muito gostoso, foi um movimento de soltar também, né, de sair ali, uma roda de conversa, e foi sobre relacionamento, sexo, prazer. Eu vou trazer os principais insights. Na semana que vem eu vou fazer uma live extra sobre isso, partilhando isso com vocês, na terça que vem, tá bom? Beijo pra vocês e até lá. Beijinhos.